No dia 23 de dezembro de 2022, George havia dobrado seu turno a fim de receber um bom pagamento para comprar um presente especial para sua filha, que faria aniversário no dia 25 de dezembro. Sua última entrega era de uma caixa lacrada com um aviso: "Não abra". Arthur, o gerente de George, lhe avisara que o destinatário somente contrataria o serviço caso o pacote fosse levado no banco do lado do carona. Nem a empresa, e muito menos George, sabiam do que se tratava o pacote. A caixa tinha mais ou menos 1 metro de altura e poderia facilmente ser transportada no banco do carona. George decidiu que faria aquela entrega o mais rápido possível, pois a viagem duraria apenas 3 horas. Quando deu meia-noite, George iniciou sua viagem. Ele colocou o destino no GPS e partiu ansioso para voltar para sua casa, pois o aniversário de Julia, sua filha, estava chegando. Como já era véspera de feriado, ele receberia um ótimo pagamento pela encomenda. George pensou: essa vai ser fácil. Logo logo estarei em casa com minha esposa e minha linda filhinha. Por volta de 2h45 da manhã, George já estava bastante cansado, e seu plano era deixar a encomenda no seu destino, dormir um pouco dentro de seu caminhão e partir quando estivesse amanhecendo. De forma estranha, o GPS do celular parou de enviar sinal do percurso, e George começou a ficar confuso, pois a estrada em que estava não tinha sinalização, e muito menos iluminação para que ele pudesse se localizar. Quando deu 3 horas da manhã, George avistou uma placa que indicava um caminho. Ele então acreditou que aquele era o lugar certo, pois de acordo com o horário de chegada, aquele deveria ser o lugar da entrega. George dobrou à direita na estrada escura e dirigiu pelo que parecia uma eternidade. Quando decidiu olhar novamente para o celular para conferir as horas, estranhamente o relógio ainda marcava 3 da madrugada. Confuso, cansado e assustado, George não sabia o que estava acontecendo. Pensara que talvez o cansaço e o sono o tivessem confundido quanto ao horário. Mas, quando ele olhou para o ponteiro da gasolina, percebeu que seu tanque estava vazio. George ficou muito preocupado. De repente o caminhão parou. Seu tanque estava totalmente vazio. George olhou para o pacote ao seu lado e ouviu o que parecia uma respiração vinda de dentro da caixa. Ele então se reclinou e encostou seu ouvido na caixa para tentar ouvir melhor. Uma voz sussurrou bem baixinho de dentro da caixa e falou: "Oi, George." George ficou pálido e arrepiado dos pés à cabeça. Ele deu um pulo para seu assento e logo abriu a porta do caminhão e saltou para fora. Não acreditara no que ouvira. George ficou perplexo e curioso, então voltou para o caminhão, fechou a porta e encostou novamente o seu ouvido para tentar escutar alguma coisa. Desta vez, ele não ouviu nada. Apenas o silêncio da escuridão perpetuava ali. George tirou seu estilete do porta-luvas e começou a abrir o lacre da caixa com cuidado, para parecer que ninguém havia violado a embalagem. Um cheiro suave exalou daquela caixa, e George retirou a encomenda e viu uma boneca assustadora. Seus olhos pareciam reais e tinha cabelos humanos. George sentiu uma presença aterrorizante e um calafrio lhe subiu na espinha. Rapidamente ele colocou a boneca de volta na caixa e a fechou com cuidado. Então ele ouviu de novo aquela voz vindo de dentro da caixa, mas desta vez a voz estava nervosa e pronunciou a seguinte frase: "Você nunca mais vai voltar." George jogou a caixa no banco do carona e desceu correndo do seu caminhão. Tentou encontrar sinal no celular, mas não achou nada. Para piorar, sua bateria já estava acabando. Ele então avistou uma pequena luz no meio do mato à beira da estrada. George pegou sua lanterna e, quando apontou para a luz, viu uma casa velha caindo aos pedaços. Ele pensou que aquela talvez fosse a casa onde tivesse que deixar a encomenda. Pegou a caixa com as mãos trêmulas e andou em direção à casa. Ele subiu alguns degraus até chegar na porta e bateu 3 vezes para ver se alguém respondia. Como ninguém respondia, George abriu lentamente a porta e então a vela imediatamente se apagou. George ficou arrepiado com aquela situação. Assim que ele colocou os pés dentro da casa, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo estava estranhamente silencioso, como se o tempo tivesse parado naquela casa.
O chão estava empoeirado e coberto de teias de aranha, e a mobília antiga estava coberta por lençóis velhos e sujos. George começou a caminhar pela casa, tentando encontrar alguém que pudesse ajudá-lo. Mas, quanto mais ele andava, mais se sentia perdido em um labirinto escuro e assustador. O silêncio era opressivo, e o som de seus próprios passos parecia ecoar pelos corredores vazios. De repente, George ouviu um ruído vindo de uma das salas. Ele se aproximou com cautela, aterrorizado com o que poderia encontrar. Quando abriu a porta, viu algo que o fez tremer de medo. Havia dezenas, talvez centenas de bonecas humanas assustadoras espalhadas pela sala. Todas com olhos mortos e sorrisos sinistros. Elas pareciam ter vida própria, dando a impressão de que poderiam se mexer a qualquer momento. George deu um passo para trás, tentando fugir daquela casa amaldiçoada. Mas foi impedido por uma presença que se materializou atrás dele. Ele se virou e se deparou com uma mulher idosa, com um sorriso doentio e diabólico em seu rosto. A mulher segurava uma das bonecas humanas em seus braços e disse com uma voz arrastada: "Bem-vindo à minha casa, George. Eu estava esperando por você." George tentou fugir, mas a mulher o agarrou com uma força sobrenatural, arrastando-o para dentro da sala cheia de bonecas humanas. Ele tentou lutar, mas seus esforços foram em vão. A mulher riu, colocando a boneca nas mãos de George e sussurrando em seu ouvido: "Por que você abriu a caixa, George? Você agora ficará preso aqui com minhas bonecas e seu espírito habitará para sempre nas trevas." George nunca mais foi visto novamente. Sua filha esperou ansiosamente por ele no dia de seu aniversário, mas ele nunca chegou. Apenas um pacote foi entregue, contendo uma boneca com aparência humana tão real que conquistara imediatamente o amor de Julia. Um bilhete estava preso ao vestido da boneca e dizia: "Com amor, papai." Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal Histórias Cabulosas. Aqui você encontrará histórias horripilantes e contos reais que farão você perder o seu sono. Ative também os sininhos de notificação para receber os novos vídeos.